Mas vamos para a palavra, gente. Nós estamos falando sobre um novo tema, uma nova série de mensagens, né? Que é assuma o controle. Assuma o controle. Vamos deixar de colocar o controle na mão dos outros, né? Vamos nós controlar a nossa vida e vamos deixar de ser controlados. De ser controlados, tá? Então, tudo depende de nós. A gente falou aqui há um tempo atrás, né? Eu falei aqui, quando tudo vai bem, a gente tem que desfrutar. Quando as coisas estão ruins, nós temos que buscar transformar. E quando não está na nossa mão transformar aquela situação, nós temos que nos transformar. Deu para entender? Tá bom, desfruta, tá? Você que está em casa, pega essa chave aí para a sua vida, escreve aí para nós, se você está ligado, escreve. Tá bom, desfruta. Tá ruim, tenta transformar. Não está na sua mão transformar, então transforme-se você. Amém? Um exemplo. Tá ruim a questão de nós nos reunirmos como igreja. Tá ruim. Se tivesse bom, a gente desfrutava. Tá ruim, a gente tenta transformar. A gente pode mudar as restrições que estão sendo impostas, sim ou não? Não. Então o que a gente faz? A gente se transforma. Então a gente aumentou muito o número de cultos para atender mais pessoas. Tem vezes que a gente consegue transformar uma situação, mas tem vezes que a gente tem que se transformar diante das circunstâncias. E essa é uma realidade que a gente está vivendo. Algumas pessoas, claro que é um número pequeno, têm se beneficiado desse momento. Tem pessoas, gente, que por eles a pandemia não precisava parar, porque o negócio deles vai muito bem. O negócio deles vai muito bem. Eu sei de pessoas assim, que não dão conta de tanto que estão trabalhando, de tanta demanda que tem. Então tá bom para você, desfruta. Não tá bom, para mim tá muito ruim. Então transforma. Ah, não tá na minha mão transformar. Transforme-se. Amém, gente? Estão comigo, sim ou não? Tá? E vamos olhar sempre para Jesus. Vamos olhar, como eu falei domingo, vamos olhar além das nuvens, porque além das nuvens de chuva, o céu está lindo, tá? Vamos olhar além do problema, vamos olhar para Deus, vamos olhar para Jesus. Se a gente vê os heróis da fé, todos eles enfrentaram grandes crises terrenas, e eles não tinham, gente, as condições, as capacidades e as possibilidades que a gente vive hoje. Mas eles deram um jeito. Eles deram um jeito pela graça de Deus, andando na direção de Deus, sendo comprometidos com Deus, eles deram um jeito. Amém? Então, olha o que diz a palavra, Salmo 37, 25. O que diz lá? Eu nunca vi um justo desamparado. Eu gosto até do início, que ele está falando de uma trajetória de vida. Eu fui moço, e agora eu sou velho. Então não está falando de alguns dias, está falando de uma trajetória de vida. Mas eu nunca vi, eu jamais vi um justo, o que, gente? Desamparado. E nem a descendência mendigar o pão. E qual é o texto? Qual é o texto mais lido na igreja nos últimos anos? Escreve para mim aí, você que está em casa, para interagir aí no culto. E você fala para mim aqui, qual é o texto mais lido na igreja? O que diz o texto? Dizei aos justos que bem lhes. Quer dizer, Deus não estava nos orientando nesse tempo todo? Deus estava. Então, nós temos que sempre ter a nossa vida comprometida com Deus. Nós temos que entender que existe uma guerra no mundo espiritual. Se você é um filho de Deus, você tem que entender sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual.
Não adianta querer ignorar isso e viver uma vida sem isso. Nós temos que firmar a nossa vida em Jesus. Gente, depois de todo o ensino lá no famoso Sermão do Monte, Jesus encerra, lá em Mateus 7, 24, ele encerra dizendo assim: aquele que ouve as minhas palavras, aquele que ouve estas minhas palavras, todos aqui estão ouvindo, esses anos todos aí, você que está anos aqui com a gente na igreja, você que está nesse tempo aí, de quarentena, você está ouvindo a palavra, mas a questão não é o que a gente ouve, a questão é o que a gente coloca em prática. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, esse será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí o que aconteceu? E aí veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto, quer dizer, foi forte aquela intempéria. Deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Justo não é o que não peca, mas é aquele que, mesmo tendo as suas fraquezas, ele busca construir a casa dele, aplicar na vida dele aquilo que ele aprende. Se você aplicasse todo bom conselho que você recebeu, e eu trago para mim, se eu aplicasse, tá? Falar para você parece que eu sou perfeito, né? Não, se eu aplicasse todo bom conselho que eu recebi, a minha vida estaria muito melhor, a sua também? Sim ou não? Quanto bom conselho a gente recebe e faz o contrário. Então é o que Jesus está falando. Se a gente seguir os conselhos da palavra, não importa o que vai vir contra, nós vamos ficar de pé. Isso tudo vai passar. E quem vai ficar de pé? Olha para mim aqui, gente. Isso é sério. Os comprometidos. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você é justo aos olhos de Deus, comprometido com Deus, você não vai ficar desamparado. Amém? Porque Deus vai cuidar de você. Deus não cuidou de Noé e da família de Noé? O que Deus fez? Orientou Noé a fazer uma arca antes de chover em cima do monte. Porque Deus não desamparou Noé. Por quê? Porque Noé, coloca aí para nós, deixa eu ver, eu acho que é Gênesis 6. Deixa eu ver aqui. Gênesis 6. Deixa eu achar o texto aqui. Isso não é 5, não é 6. Deixa eu só achar o texto. 6 e 9. Eis a história de Noé. Por que é que Deus cuidou de Noé? Porque Noé era um homem. Primeiro ponto, qual que é? Justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. E era uma pessoa comprometida com... Ele andava com Deus. Quem foi salvo? Noé e a sua família. Como eu ouvi de alguém, não sei de quem, senão eu diria, porque eu achei muito interessante, foi mais fácil Deus colocar um casal de cada espécie na arca do que fazer o povo respeitar as restrições, ficar dentro de casa. E é uma verdade sem tamanho, né? Porque assim como tem os que estão desesperados e não querem sair de casa, tem aqueles que não estão nem aí para nada e vivem na rua, né? Deus cuidou de Noé, porque Noé era justo aos olhos de Deus. Você pode se achar justo, não é essa a questão. A questão é Deus quando olha para você, Ele vê justiça na tua vida, vê fidelidade, vê compromisso. Ô gente, presta atenção nisso aqui. Cada um está colhendo hoje
o que vinha plantando antes. Não adianta reclamar agora. Amém? Cada um está colhendo hoje o que vinha plantando antes. A vida é assim. A gente colhe o que planta. Mas graças a Deus, Deus é amor e Deus permite que certas coisas aconteçam na vida da gente para que a gente se ligue. Você sabia que quando um piloto ele vê uma tempestade, ele pergunta para a torre se ele pode ou descer alguns pés, ou subir alguns pés de altura, ou ir para a direita, ou ir para a esquerda, para desviar, porque ele entende que vai ser uma grande turbulência. Só que a torre, ela vê o que o piloto do avião não vê, o tráfego aéreo. E às vezes a torre diz, não dá. Ou seja, o lugar mais seguro para ele passar é pelo meio da turbulência, pelo meio de uma tempestade. Ainda que ele saiba que aos olhos dele para baixo é melhor, para cima é melhor ainda, desviar é melhor aos olhos dele. Mas ele sabe que a torre é como o Espírito Santo para o cristão. Deus sabe, é como Deus para o cristão, Deus sabe o que é melhor para nós. E quero dizer, não que essa turbulência seja uma bênção de Deus, mas essa turbulência tem a permissão de Deus. E é o melhor lugar para a gente estar no meio dela. Amém, gente? O melhor lugar para a gente estar é no meio dela. Deus teve que levar o povo pelo deserto. Olha o que diz Deuteronômio 8, a partir do 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivam, para que se multipliquem, para que entrem na terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordem de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou do deserto 40 anos. Por que Deus guiou o povo no deserto 40 anos? Porque nós temos que passar por desertos na vida. Eu já passei por vários desertos na minha vida e tenho certeza que eles não acabaram. Eu devo enfrentar outros desertos. Mas por que o deserto? Para te humilhar, para te provar e principalmente, gente, para saber o que está no nosso coração, para saber se a gente vai guardar os mandamentos de Deus ou não, porque tem duas coisas que afastam o povo de Deus, uma mais que a outra. Uma delas é a frustração. A frustração. Gente, Deus permite as coisas para a gente acordar. Esse tempo é para o cristianismo se acordar. Realmente, quem não estava firmado na rocha, a casa caiu. Mas quem estava firmado na rocha, Deus tem sustentado, e Deus tem guardado, e Deus tem redirecionado. Redirecionado. Eu não sei em que quadro você se identifica. Agora, Deus, uma das áreas que afasta as pessoas de Deus é a frustração. Quando a pessoa assim pensa, Deus não tem compromisso comigo. Agora olha aqui, realmente, você tem compromisso com quem não tem compromisso com você? Você tem compromisso? Ou melhor, vou fazer outra pergunta. Você teria compromisso com quem não tem compromisso com você? Sim ou não? Não. Então por que Deus tem que ter compromisso contigo? Se você não tinha compromisso com Ele. Então a frustração, a decepção, as perdas da vida, se a pessoa não compreende que Deus está chamando ela, porque nós corrigimos, diz o autor da carta aos Hebreus no capítulo 12, né? Nós corrigimos os nossos filhos como bem parece aos nossos olhos. A gente corrige os filhos para o bem ou para o mal deles, gente? Para o bem ou para o mal? Para o bem. Deus nos corrige para o nosso bem.
Então esse é um ponto. E o outro ponto que faz as pessoas se afastar de Deus é quando as pessoas, eles são tão abençoados por Deus, que eles escolhem a bênção e deixam Deus. Esse é outro ponto. Muitas pessoas eu já vi escolher a bênção e deixar Deus. Deixa o texto ali. Não, o de Deuteronômio. Deus então queria ver, Deus permitiu aquela turbulência, aquele deserto, para ver o que estava no coração deles. E o 3, olha o que diz aqui: sim, Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome. Isso aqui, gente, é bem, como Deus é ruim. Você não dá castigo para os seus filhos? O castigo dói mais nos seus filhos ou em você? O castigo que a gente dá, dói mais neles ou em nós, gente? Ou eu sou muito almático, mas eu sinto mais do que o meu filho, às vezes, quase sempre. E depois que eu dou, dá uma vontade de voltar atrás. Mas não pode, né? Você acha que Deus se alegra de nos corrigir? Você acha que Deus está lá rindo, bem feito? Tu acha que Deus fez bem feito, bem feito para ela ali, ó, bem feito para ele lá, bem feito. Gente, Deus é pai, Deus não vê assim, Deus não olha assim. Agora Deus tem que corrigir, porque senão o ser humano não tem limite. Então Ele te humilhou, não é que Ele está feliz, não. Ele está querendo o nosso bem, Ele te deixou ter fome, Ele te deu um castigo. E te sustentou com maná, que nem tu conheceu, teus pais não conheciam. E para que tudo isso, gente? Está aqui, ó. Para que tudo isso? Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Quer dizer, Deus quer que a gente viva da sua palavra, porque da palavra de Deus vem as promessas de Deus. A palavra de Deus, ela é a mãe das promessas de Deus. A palavra de Deus, ela gera as promessas de Deus na nossa vida. Escreva isso. A obediência à palavra, ela gera as promessas de Deus para a nossa vida. Você que está em casa, escreve aí. Escreve aí, você do YouTube, você do Facebook. Escreve aí. A palavra de Deus, ela gera as bênçãos de Deus para a nossa vida. Não é a minha oração que gera, não, é a palavra de Deus, vivida, aplicada, praticada na minha vida, que vai gerar as bênçãos de Deus sobre mim. O deserto não foi eterno, foi 40 anos, gente. E 40 anos é 40 anos, né? Essa pandemia, ela não vai ser eterna, mas ela não tem um prazo lógico para terminar. Não tem. Não tem, gente. Então, nós temos que firmar a nossa vida em Deus, nos comprometer com Deus. Esse tempo, ele está nos chamando a duas coisas, eu já falei isso inúmeras vezes, só que nem todos pegam a dica, né? Nem todos pegam essa chave. Duas coisas eu tenho certeza. Primeiro, o povo se voltar para Deus realmente, fato e verdade. Segundo, o povo rever os seus caminhos, porque Deus não faz a nossa parte, Ele faz a parte dele, a parte nossa. Quem tem que fazer somos nós. E apesar da igreja cuidar mais da vida espiritual, a nossa igreja ensina sobre vida material. Não como eu gostaria. Por que tu não faz mais, pastor? Porque ninguém quer ouvir, gente. A gente tem esse CDM aí, ninguém se inscreve. E garanto que quem fez não trouxe para a vida. Foram 30 aulas muito bem pensadas. Mas as pessoas até vêm,
mas vem achando que vir na aula vai mudar a vida delas. Assim como eu acho que vir na igreja vai mudar a vida delas. Não, o que muda a nossa vida é quando eu carrego alguma coisa daqui para mim. Dá um exemplo. Algum livro já eu comecei a ler, e eu não via um sentido para a minha vida, eu parei. E aquele livro lá deixou de ter valor para mim. Quando o livro ele não me traz ele não me agrega na minha vida, não tem por que eu ler ele. O que você está agregando para a sua vida das coisas de Deus que você recebe aqui? O que você vai levar de hoje, do culto de hoje, para a sua vida? O que é que você vai levar do culto de hoje para a sua vida? Você que está aqui, escreva. Você que está em casa, escreva também. E você que tem aí as ferramentas, por favor, escreva e marque aí, marque a igreja. E o tema de hoje, acredite, eu estou só introduzindo. O tema de hoje, gente, aliás, deixa eu fazer uma outra pergunta. Qual foi o tema de semana passada? Quem sabe o tema sem olhar, levanta a mão. Todos vocês não sabem. O tema de semana passada, gente, por favor. Quem está em casa aí sabe o tema? Escreve o tema aí, para nós ver. Ninguém lembrou do tema? Eu vou começar a me lamentar aqui, se vocês não. Chega de lamentar. Chega de se lamentar. Chega de se lamentar. O tema de hoje é hora de se levantar. Amém? Hora de se levantar. O tema de hoje. Porque a gente falou semana passada sobre vários acontecimentos na palavra que falam de lamento, que falam de choro, mas que também fala que aquelas pessoas se levantaram. Davi se levantou, Neemias se levantou. Falamos das fases do luto, lembra? A fase da negação, não acredito que está acontecendo. A fase da indignação, que ódio que está acontecendo. A fase da barganha, onde a pessoa ela tenta administrar isso que está acontecendo. A fase da depressão, quando ela fica extremamente triste por isso estar acontecendo. E a fase principal, né, que é a que a gente tem que buscar chegar o quanto antes, que é a da aceitação. O que é a aceitação? É quando eu, enfim, aceito a nova realidade da minha vida. E a gente tem que chegar nessa fase. Aceitar a nova realidade que a gente está vivendo. Quando a gente aceita, a gente começa a se levantar. A gente começa a se superar. A gente começa a reorganizar as nossas ideias sem aquilo. A gente começa a reorganizar a mente sem aquilo. Isso é muito importante, gente, para esse tempo. Para a gente se levantar, a gente tem que reorganizar a nossa ideia em cima disso, em cima da realidade que a gente tem que aceitar. Tem que aceitar. Então, a gente vai ter que reorganizar a nossa vida. Eu acho que tem pessoas aqui, não tenho certeza, né, que estão organizando a vida delas. O culto delas não é mais quarta, é quinta. Outras, o culto não é mais domingo de manhã nem de noite, é de tarde. E digo para vocês, eu não quero, mas eu acho que até outubro, no mínimo, gente, a gente vai nessa condição. Não de 30, mas no máximo aí bandeira laranja. Vai depender muito dos picos da pandemia. E aí? Então a gente vai ter que ir aceitando e se reorganizando a nossa mente, a nossa agenda, a nossa vida a uma nova realidade. Para que a gente venha se levantar, a gente tem que aceitar o que aconteceu, e redirecionar a nossa vida, ou direcionar a nossa vida.
Quem não assistiu a mensagem de domingo, nem de manhã, nem de noite, assista. Assista. Aquela mensagem, ela é de verdade, gente, um divisor de águas na vida de qualquer um. A gente vai continuar ela esse domingo, mas por quê? Porque a gente falou sobre o cuidado com corpo, alma e espírito. A gente vai continuar falando domingo. Se você não vier em nenhum culto, assista domingo, tá? Por quê, gente? Porque uma pessoa fortalecida espiritualmente, conectada em Deus, comprometida com Deus, ela governa sobre a alma dela, ela tem governo sobre a alma, sobre os sentimentos, sobre as emoções, sobre os impulsos, sobre as inclinações, ela governa. E ela dirige o corpo na direção certa. Ela dirige o corpo, ele é com o corpo que nós tocamos a nossa vida humana, diária, material, da matéria, né? Ou seja, o corpo é fundamental que ele esteja andando na direção certa, mas o corpo só anda na direção certa se a alma está bem organizada, bem gerida, bem administrada, bem governada. E como é que eu governo bem a minha alma? Se eu estou bem espiritualmente. Gente, talvez você perdeu muito materialmente, humanamente, e talvez isso abalou a tua alma. Mas sabe qual é o caminho para você se levantar? O caminho para você se levantar é a tua vida espiritual. O caminho para você se levantar é a vida espiritual. Nós temos que reorganizar a nossa vida, a começar pela vida espiritual. É tão especial, gente, é tão especial. A palavra de Deus diz lá em... Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Eu estou fugindo do que eu tinha escrito, mas vamos aqui. Em Crônicas, a palavra vai trazer uma história, e você pode ler essa história, eu não vou ler ela toda aqui, mas em Crônicas 28, vai contar a história do rei Acás. No capítulo 28, e versículo 28 e 22, olha o que diz o texto aí. No tempo da sua angústia, esse é o grande problema. Lembra aquele salmo que diz: um abismo chama outro abismo. No tempo da angústia, cometeu ainda maiores, quer dizer que ele já vinha cometendo. O rei Acás era rei de Judá. No tempo da angústia dele, ele cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, versículo 23, ofereceu sacrifícios a deuses de Damasco, observe bem, deuses de Damasco que o feriram. E disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, ele tinha perdido uma guerra, gente, observe bem, ele tinha perdido uma guerra porque ele estava deixando o Senhor, ele não tinha mais compromisso com o Senhor. Aí ele pensa o seguinte: bom, se os reis da Síria me venceram, esses deuses são maiores do que o meu Deus. E aí ele começou a oferecer sacrifício a esses deuses. Eu lhes oferecerei sacrifício para que me ajudem. Porém eles foram a sua ruína e a ruína de todo o Israel. Jeremias disse algo muito interessante. O profeta de Deus disse para o povo: dois males cometeu o povo de Deus. O primeiro,
eles deixaram a Deus. E o segundo, eles criaram para si cisternas que não retinham água. Ou seja, eles deixaram de confiar em Deus e começaram a confiar em coisas que eles mesmos faziam. Gente, não dá para confiar em nós. Nós somos instáveis. A vida é instável. A única coisa que é estável é Deus e a sua palavra. Amém? Pode anotar isso. Escreva aí, você que está aí, está prestando atenção. A vida é instável, não tem jeito. Como eu sei disso? O que eu sou hoje, eu posso não ser amanhã. O que eu tenho hoje, eu posso não ter amanhã. A vida terrena, ela é instável. A única coisa estável é Deus e a sua palavra, que não muda e que não passa. Então o povo deixa Deus, Ele é estabilidade, para viver de acordo com as suas práticas, na instabilidade. Agora, gente, a pior coisa que ele vai fazer, não sei, continua ali, é esse aí mesmo, o outro texto. Olha isso aqui, gente, esse aqui foi o pior erro que foi feito. E que toda a ideologia, e nós temos muitos partidos no Brasil, políticos, presta atenção. Eu falei para uma pessoa que será candidato aqui em Portão, se tu te aliançar com partidos que têm ideologias, não conta nada comigo. Eu não sou partidário, eu voto em pessoas. Mas se as pessoas têm vínculos com partidos que vai contra a fé cristã, estou fora. Não tem como. Vai ser terrível votar em Portão esse ano, pode escrever isso aí. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, destruiu em pedaço, e a pior coisa que Acás fez, ele fechou a casa de Deus. O que é que a ideologia comunista quer fazer? Vai fazer no futuro, seja daqui 5, 10 anos, se o governo esse não ser derrubado, essas ideologias. Eles vão querer fechar as igrejas. E agora com essa pandemia já não fecharam o período das igrejas, gente, sim ou não? Preste atenção. Acás fechou o templo e fez para si altares em todo canto de Jerusalém. E aí, gente, veio maldição em cima de maldição. Por quê? Porque o povo foi afastado de Deus. Sempre que a gente está afastado de Deus, vem consequência. Sempre que estamos afastados de Deus, vem consequência. Sempre que, seja de forma, porque ele era o rei, ele era o governo, ele afastou as pessoas de Deus, veio consequência. Veio consequência. Agora vamos para o capítulo 29. Graças a Deus, logo em seguida ele morre. Ele morre. Capítulo 29, versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos quando começou a reinar, e ele reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, que era filha de Zacarias. E aqui, graças a Deus, ó, ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele era filho de Acás, mas ele não fez o que o pai dele fez, ele fez o que um tataravô dele, chamado, como é que era o nome do tataravô dele? Davi. Ele fez o que era reto perante o Senhor. E aqui, gente, é um texto que eu não achei ainda em outro lugar
da Bíblia, pode ser que tenha, eu não achei, que fale que um rei fez tudo segundo quanto fez Davi. E aí, o que mais? No primeiro ano do reinado, no primeiro mês, gente, a primeira coisa que ele fez, olha para mim aqui, a primeira coisa que ele fez, foi o quê? Abrir as portas da casa do Senhor e as restaurar. Abrir as portas da casa do Senhor e as restaurar. Leia a história de Ezequias. Eu vou ir para o último versículo aqui, o versículo 36 do capítulo 29. Olha que tremendo isso aqui, gente. Ezequias e o povo se alegraram. Povo que estava em trevas, vivendo debaixo de maldição, sendo derrotado nas guerras, porque eles deixaram o Senhor. Agora Ezequias e todo o povo se alegram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez essa obra. Agora vamos para o capítulo 32, versículo 31. Quanto aos mais atos de Ezequias, contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia, deixa eu ver aqui, só um pouquinho, 32, deixa eu achar aqui o que eu quero. Não estou achando o texto que eu quero, mas que vai dizer que Ezequias, aqui, é o 27, do 27 até o 30, nós vamos ler. Olha aqui, o que aconteceu. Teve Ezequias riquezas, glória em grande abundância, proveu-se de tesourarias de prata, de ouro, de pedras preciosas, especiarias, escudos, e toda sorte de objetos desejáveis, tudo ele teve em abundância. Também proveu-se de armazéns para a colheita de estrebarias para toda espécie de animais, e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades, possuiu ovelhas, vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior de águas de Giom. Olha o que ele fez uma corsã, canalizou para o ocidente da cidade de Davi, ele criou uma canalização de água, ele inovou no tempo dele. Ezequias, olha isso aqui, Ezequias prosperou em toda a sua obra. Por que Ezequias prosperou em toda a sua obra? Porque a primeira coisa que ele fez no reinado dele foi cuidar da vida espiritual do povo. Você quer prosperar? Se eu perguntar quantos querem prosperar, lembra que eu falei domingo ainda, né? Prosperidade não é ser rico numa área, prosperidade é você ter uma vida abundante. Prosperidade não é ser rico numa área. Ah, eu tenho muitos amigos. Você é pobre, você não é abundante. Ah, eu tenho muito dinheiro. Você é pobre, você só tem dinheiro. Ah, eu faço jejum 2 vezes por semana, sou dizimista, blá, 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 blá. Você é pobre, você pode ser rico nessa sua vida espiritual, mas não entendeu o todo. Porque a gente tem que cuidar de corpo, alma e espírito. Se é para cuidar só do espírito, tinha que estar no céu. A Bíblia nos ensina a cuidar de corpo, alma e espírito. Ezequias começou pela vida espiritual. A primeira coisa que ele fez, abriu as portas do templo, e aí ele restaura o templo. E é tão tremendo, gente, ele manda vir gente de Judá e Israel, estavam divididos, e ele diz, eu quero de Judá, eu quero de Israel também. E vem algum, não vem todos, né? Mas vem representantes de Israel, e eles restauram o templo, e eles colocam as coisas em ordem no templo.
E ele começa a dizer para o povo: vamos sacrificar a Deus. E o povo começa a trazer a oferta de sacrifício, a tal ponto que falta sacerdote para administrar as ofertas. Faltava sacerdote para administrar as ofertas. Ele chama os levitas, que não era trabalho dos levitas administrar as ofertas. Ele chama os levitas para ajudar. Ele restaura o funcionamento do templo. É tremenda a história, gente. É tremenda a história. E Deus vai dando vitória para ele, vitória para ele, vitória para ele. E tem um momento que ele se empolga. Ele é muito honrado. Eu vou encerrar com isso aí já, tá, gente? Quer ver só? É muito interessante. Eu vou ter que achar, né? Isso aí não está nem pintado aqui, mas está aqui. Aqui, 32:24. Olha o que aconteceu com ele naqueles dias. O que aconteceu? Adoeceu Ezequias, como? Mortalmente. Uma doença para a morte. Então ele orou a Deus, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, porque o seu coração se exaltou. Lembra que eu falei que as duas coisas que nos afastam de Deus, o muito e a escassez. Ele fez uma obra tão grande espiritual, e quanto maior a nossa vida espiritual e a nossa dedicação a Deus e o nosso compromisso com Deus, pega essa chave para a sua vida. Quanto maior a minha dedicação a Deus, o meu amor a Deus, o meu sacrifício a Deus, a minha disposição de fazer as coisas para Deus, quanto maior isso, maior serão as bênçãos de Deus na minha vida. É fato. E ele foi tão abençoado que o coração dele se exaltou. E aí houve uma ira de Deus contra ele, contra Judá e contra Jerusalém. Mas Ezequias era um homem com um coração humilde. Ele percebeu que aquele mal sobre a vida dele, aquela enfermidade, e aquele mal que estava vindo sobre Jerusalém e Judá, era porque ele tinha afastado o coração do Senhor. E aí ele se humilhou por ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra ele nos dias de Ezequias. Amém? Deus mudou. Deus muda quando a gente muda. Deus muda quando a gente muda. Então eu digo para você nessa noite, que é a hora da gente se levantar espiritualmente. É a hora de nós nos levantarmos espiritualmente. Chega de lamentar, ok, mas a gente tem que se levantar espiritualmente. Tem que se levantar espiritualmente. O templo é a nossa vida. O templo é a nossa vida. Ele restaurou o templo, que era a vida espiritual do povo, mas a sua vida espiritual, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E você tem que levar o seu corpo, alma e espírito, porque é para amar a Deus com as forças, corpo, com a alma, e com o nosso coração que está ligado ao nosso espírito, e com o nosso entendimento. É para amar a Deus com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. E se a gente fazer isso, a nossa vida vai começar a mudar. Amém? Vamos nos colocar de pé? Não adianta a gente só fé, né? Me lembro daquela mensagem que eu ministrei, nem só fé, nem sem fé, né? Não adianta só fé. Eu creio que as coisas vão melhorar. Eu creio que se você se posicionar espiritualmente, na tua vida espiritual com Deus, no teu compromisso com Deus, no teu hábito com Deus, sim, a tua vida vai melhorar. Nisso que eu creio. Amém, gente? Se a gente se posicionar em Deus,
Que assim como a gente tem hábitos de nos relacionar com pessoas, nossa alma, a gente tem hábitos de nos alimentar fisicamente, a gente tem que ter hábitos de Deus, hábitos espirituais. Sabe o que eu vejo nesse texto aqui? Porque tem muita gente que pensa assim, se joga na autopiedade, né? Coitado de mim, é que eu venho de uma família humilde, eu venho de uma família pobre, a minha família não tinha cultura, a minha família não me ensinou o que tinha que me ensinar. Olha aqui, gente, Ezequias teve um pai. Quando o pai dele morreu, ele já tinha 25 anos. Um pai que fez tudo errado. E a maioria dos reis de Israel, esse era o problema. A Bíblia vai dizer, morreu fulano, começou a reinar o ciclano, e fez conforme o pai dele, tudo errado. Até que chega em alguns que eles quebram essa cultura. Quer dizer, se alguns quebram essa cultura, a gente também pode quebrar. Ezequias viu o pai dele fechar o templo e construir altar em cada canto de Jerusalém para adorar outros deuses. O pai dele morreu, ele começou a reinar. A primeira coisa que ele fez foi destruir esses altares, abrir o templo e restaurar o templo, e mandar o povo, vamos sacrificar para Deus, vamos buscar a Deus, vamos ofertar a Deus, vamos se dedicar a Deus. E essa atitude fez com que tudo aquilo mudasse. Eu não tenho dúvida de que o problema do Brasil e do mundo é espiritual. Não há dúvida para mim. Não depende de mim ou do MBCV. Depende de um todo. Depende da igreja despertar espiritualmente. Porque eu não me lembro de uma pandemia mundial como essa. Eu não me lembro. Eu li um pouco até sobre a peste negra, mas isso tem muito tempo atrás. Uma pandemia mundial que afetou o mundo, gente. Mas o mundo não dá conta de que o problema é a forma como as pessoas levam a vida espiritual delas. Posso falar porque se você está aí assistindo ou está aqui, você pensa espiritualmente de alguma maneira, mas pensa espiritualmente. Sabe, gente, a gente está vivendo tudo isso, e as pessoas não estão preocupadas em se voltar para Deus de fato e verdade, vivendo tudo isso. As pessoas não acordam. O problema, gente, está sempre diante dos nossos olhos, é que a gente não quer enxergar, a gente não quer olhar para a realidade, e a realidade é que as pessoas vivem uma vidinha espiritual, religiosa, não é nem espiritual, uma vidinha religiosa, desculpa o termo, mas o termo é esse, vidinha religiosa. E acho que Deus tem que ter compromisso com esse tipo de religiosidade que eles, estou falando geral, né? Que as pessoas vivem. As pessoas não têm vida com Deus, mas querem que Deus cuide da vida delas. Bom, eu não posso acordar o mundo, mas eu posso acordar a minha vida, né? E eu trago essa palavra para acordar você. Amém? Quem está acordando com tudo isso? Amém, gente? Você que está em casa aí, coloca aí, estou acordando. Vamos acordar. Porque se o mundo não mudar, não tem problema. Se você mudar, Deus vai cuidar de você. Amém?
porque Deus nos ama. Ele amou a todos, mas Ele tem um amor incondicional por cada um de nós. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela maneira que o Senhor tem falado, pelos exemplos que o Senhor tem trazido. Pai, que toda a palavra ministrada nessa noite, ela possa ter tocado o espírito de cada um, para que com o espírito ressurreto e fortalecido, nós possamos governar a nossa alma e dirigir o nosso corpo, Pai. Eu quero abençoar cada um dos que aqui estiveram e cada um que nos acompanhou ou que ainda vai acompanhar essa palavra. Que ó Deus, que essa oração alcance esses corações também, Pai. E que o Teu Espírito Santo nos desperte espiritualmente a deixar a religiosidade e viver uma vida, ó Deus, com o Senhor, andando na presença do Senhor, como andava Davi, como andava Noé, como andava Moisés, como andava Abraão. Que nós possamos também andar contigo, Pai. Que nós possamos ter essa comunhão contigo. Que nós possamos ter um espírito forte, ó Deus, para diante de todas as circunstâncias terrenas, que a gente possa olhar além da turbulência, além das nuvens e saber que o Senhor está lá. E o Senhor nunca vai deixar um justo desamparado, mas o Senhor sempre vai cuidar daqueles que são zelosos por aquilo que o Senhor ama também, Pai. Eu quero abençoar a todos e pedir a Ti, ó Espírito Santo, continua acordando corações, continua acordando mentes e corações, continua tocando no espírito de cada um, para que haja esse despertamento espiritual, ao menos em nossa igreja, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.